Boa tarde. Diretriz 2018. Retornar ao espírito de pioneirismo é iniciar a grande construção pelo nosso íntimo, pelos nossos corações. Nossa igreja expande-se através do Jorei. A razão fundamental da expansão da nossa igreja reside na prática do Jorei. Por seu intermédio, muitos doentes encontram paz e saúde. Alguns deles já haviam tentado antes diferentes tipos de curas, e outros estavam tão seriamente doentes que haviam sido desenganados por seus médicos. Através do Jorei, as pessoas vieram a entender a verdadeira causa de suas doenças e é o que realmente o estado de saúde significa. Eles alcançaram a serenidade de espírito em sua verdadeira acepção. Esse é o motivo pelo qual uniram-se de boa vontade à nossa igreja. Naturalmente, existem outras razões, mas a primeira, na expansão da nossa igreja, vem do maravilhoso poder de erradicar a doença. Eis porque Jorei é o melhor método para difundir o programa da luz divina. Maharani kamitsu marimasu Kamorogi kamoro mino mikoto mochite Somemi oya kamu izanagi no mikoto Sokoshi no himoka no tachihana no Odo no ahagi harani Misogi harai tamo toki ni narimasero Harai gono o kamitachi moro moro no Magagoto tsumike gare o Harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami yao yorosu no kami tachi tomoni Ame no fuchiko mano mimi furita tete Kiko shimeseto kashikomi momaosu Miroku o mikami, mamori tamae saki hae tamae. Miroku o mikami, mamori tamae saki hae tamae. Meishia no mikami, mamori tamae saki hae tamae. Meishia no mikami, mamori tamae saki hae tamae.
Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Mirokudai kokuten, mamori tamae saki hae tamae. Mirokudai kokuten, mamori tamae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. That you loved me still the same. That you loved me still the same. That you loved me still I dreamt that you just hold my hand, that lights upon bended knee, and with vows no maiden's heart could withstand, they pledged their faith to me. And I dreamt that one of the noble host came forth my hand to claim. But I also dreamt, which charmed me most, that you loved me still the same. That you loved me still the same. That you loved me still somewhere in our winter night, the angels begin their flight. Dark skies with miles to go, no footsteps
to be lost in snow. They fly to you, born newborn King. They fly to you, oh angels sing. Yes, to give you sleep. Yes, Tá ligado? Tá. Boa tarde a todos. Aliás, boa tarde a todos que nos assistem, né? E vamos ver no dia de hoje o que Meixo Sama espera de nós. Então ele nos passa, a aula de hoje não seja odiado. Então nós vou fazer uma leitura rápida e em seguida nós vamos ver o que Meixo Sama vai nos ensinar através desse ensinamento, não seja odiado. Já lhes falei que não devem odiar ninguém. Digo-lhes também que não devem ser odiados. Isso porque os maus pensamentos, o ódio, o ciúme, o desejo de vingança e outros sentimentos negativos chegam até nós através dos elos espirituais e nos atrapalham completamente. Ficamos mal-humorados, perturbados e não podemos desempenhar corretamente nossas tarefas. Nessas condições, o sucesso é impossível. Tomem, pois, o máximo de cuidado. Nesse mundo há muitas pessoas que não se incomodam de torturar o próximo e torná-lo infeliz. Apesar disso, são elogiadas pelo êxito que alcançam em suas profissões. Aqueles que procuram imitá-las, julgando ser esse o método certo para o sucesso, possuem vistas curtas. Se o número dessas pessoas perversas aumentar, será difícil que o mundo melhore. O tempo nos revela, porém, que toda semente ruim produz mau fruto. Os perversos serão infalivelmente destruídos. Assim, para vivermos bem-humorados, para os nossos trabalhos progredirem normalmente e para evitarmos grandes aborrecimentos, é preciso alegrar os nossos semelhantes, torná-los felizes. Esse é um dos fundamentos da religião. Quem age assim merece ser qualificado de inteligente. Por isso, costumo afirmar que os perversos são ignorantes.
esta é uma verdade eterna. Então, vamos tomar uma aguinha para dar mais força, né? O reverendo sempre está nos alertando antes da gente adentrarmos aqui no ensinamento. O reverendo está sempre nos alertando. Não é só alertar, não. Ele espreme a gente na parede, né? Para que a gente possa ter os ensinamentos de Meixo Sama correndo nas veias. Ele não alerta sobre isso? É uma grande verdade, né? E outra coisa, o ensinamento de Meixo Sama, não adianta ler ensinamento de Meixo Sama. Não adianta. E o que é correr, os ensinamentos de Meixo Sama, correr nas veias? Quando a gente pede a ele que realmente nos utilize naquilo que ele quer, né? E não naquilo que nós queremos. E ler é bonito, né? Mas praticar, aí quando a gente começa a praticar, a gente vê que a gente começa a transformar numa bela construção. Aí voltando aqui para o ensinamento de Meixo Sama, que ele fala, não seja odiado, não seja odiado. Não seja odiado. Se a gente não partir aqui, nesse não seja odiado, mas no que Meixo Sama entendia como não ser odiado, a gente vai falar, a gente vai tecer assim, um monte de considerações e não vamos chegar naquilo que realmente Meixo Sama prega. Então, o que Meixo Sama prega? Não seja odiado. Se a gente for voltar para o mundo que nós estamos vivendo, nós vamos falar o seguinte: se eu fizer alguma coisa que a ministra Cristina não vai gostar, eu estou fazendo alguma coisa para ela me odiar, dependendo do nível em que ela se encontra. Não é isso? Mas nós temos, assim, um mês para ficar ali perguntando a Meixo Sama o que realmente ele quer que nós passamos através do ensinamento, como é que nós temos que agir para entender o sentimento de Meixo Sama. Ah, mas olha, ela está num nível muito elevado, porque ela quer entender. Eu estou falando quer. O dia que entendermos, com certeza nós vamos estar do lado dele. Mas para isso a gente tem que ralar muito. Então eu pedi muito, assim, todo esse mês, para que através desse belíssimo ensinamento, ele colocasse, assim, na minha alma, no meu espírito, na minha consciência, o que está por trás de toda o que ele passa para nós e que às vezes passa batido, porque nós estamos muito com os olhos muito cegos. Então, aí veio assim: não seja odiado. Mas odiar, mas como? Não seja odiado, não criticar o outro, não falar mal do outro, não julgar o outro. Quer dizer, em todos os ensinamentos que a gente sabe que não é para fazermos e que a gente faz porque nós ainda estamos encarnados na matéria. E muito pior, nós ainda somos crianças. E ainda é pior porque nós somos crianças mimadas. Então, dentro daquilo que eu fiquei esse mês todo ali em cima desse ensinamento, me veio o seguinte: aonde parte esse não ser odiado? Aí me veio, não seja odiado. A gente não pode odiar a nós mesmos. Aí eu pensei, mas a gente não odeia a gente. Aí veio, tira a venda dos olhos.
Só tirando a venda dos olhos que nós vamos entender o ensinamento não seja odiado. O ódio parte de dentro de nós para fora. É aqui dentro que está o ódio. É aqui dentro que está a falta de conhecimento. É aqui dentro que está o rancor. É aqui dentro que está tudo aquilo que vai impregnando o meu ser. E do meu ser eu começo a minar essa energia de discordância. E onde quer que ela vai, ela leva o meu selo. Então, eu fiquei ali pedindo a Meixama, por favor, o senhor sabe que o reverendo fala que temos que colocar, nós temos que vibrar os seus ensinamentos nas veias. O que é isso? Eu não estou entendendo. É nas veias? Aí veio, volta para dentro, porque outra coisa, nós sabemos e aprendemos isso aqui. Não tem vítima na história. Então, se não tem vítima na história, se nós temos que voltar para dentro de nós, para entendermos o que Meixo Sama quer dizer quando ele fala não seja odiado, o ódio parte de dentro de nós. O ódio é gerado aqui. E aqui aonde? Mas eu sei que eu sou um Cristo. Aí, fiquei lá, fui escrevendo a colinha, fui escrevendo, pedindo, Meixo Sama, eu entrei numa encruzilhada agora que nem eu sei sair. Mas se o Senhor não me tirar dessa encruzilhada, como é que eu vou falar? Como é que eu vou poder chegar lá e transmitir àqueles que nos assistem? E naqueles que nos assistem, como nós estamos vendo aqui, os nossos ministros, eu sou um grão de areia. Mas para falar, Meixo Sama nos explica. Esse grão de areia, ele pode fazer fluir os meus ensinamentos, né? Então, acontece o seguinte, volta para dentro de nós para ver o que é o ser odiado. Então, o ser odiado, aqui dentro vai saindo toda primeiro começa a arquitetura. E essa arquitetura que nos leva a esse ódio, nós vamos arquitetar. Mas quem é que arquiteta isso? Eu sou um Cristo. Se eu sou um Cristo, como é que eu posso arquitetar um plano de maldade, não é? Contra a mim mesmo? Aí eu fui ali escrevendo e falando para Meixo Sama, e aí veio assim. Esse ódio, ele fica preso na mente ardilosa, não foi ardilosa não, na mente cativa. Esse ódio, ele começa a gerar dentro de nós e ele fica preso nessa mente cativa. Meixo Sama, como é essa mente cativa? É aquela mente que está odiando a você mesmo por alguma coisa que você não é capaz de fazer, mas que você veja na ministra Cida, que você veja na ministra Elisete, que você veja na ministra Cristina, que você veja na ministra Sandra, que você veja na Diva, mas que você não é capaz de fazer. Então, começa a arquitetar o plano. E aquilo vai eliminando, aquilo vai me contaminando, aquilo vai me contaminando. Quando quando não percebe, a gente não percebe esse ódio. E quando a gente vê, a gente vai falar uma palavra para qualquer um daqueles que nós estamos minando com aquele ódio nosso. Por quê? Esse ódio nada mais é do que a inveja. Então, quando nós chegamos na frente daquela pessoa, a pessoa nos trata mal. Mas por que ela nos tratou mal? Eu não fiz nada com ela, eu fui falar uma palavra, fui pedir um conselho. Mas acontece o seguinte, e aquela mente que ficou, mesmo estando de longe, ficou ali minando,
Você não falou nada para ela, você não falou nada para ninguém, mas você esquece que ela tem um Cristo, que ela tem um espírito, que ela tem uma alma, que ela tem uma consciência. E você não pode esquecer que ela é uma filha do mesmo mestre que você, que é Meisama. E agora? E agora? Aí eu fui lá, Meisama, entrei de novo numa encruzilhada. Meu pai, como é que eu faço para sair? Como que eu faço para sair? E aí veio aquilo que é o mais sagrado, aquilo que nós ainda não entendemos, que é o jorei. Mas o que tem a ver o jorei com ódio? Aí veio de novo. Sinta ódio da luz. Que aí você vai ver onde você vai parar. No fundo das trevas da escuridão. Então, o que este ensinamento está querendo passar para cada um de nós? Neste mundo há muitas pessoas que não se incomodam de torturar o próximo e torná-lo infeliz. Mas acontece o seguinte, que quando nós queremos incomodar o próximo, torturar o próximo e torná-lo infeliz, em que nível que nós estamos aqui? Incomodar as pessoas, torturar as pessoas, torná-las infelizes. Então eu deixo essa explicação para a ministra Cristina me responder. É difícil, nós não temos muito tempo não, só meia horinha. É difícil. Como que a gente vai conseguir eliminar todo esse ranço que tem dentro da gente? Só recebendo jorei e pedindo a Deus que dê forças, né? Porque não tem outra saída. Porque todos nós temos isso, infelizmente. Todos nós. Todos. E aquele que quer mostrar que não tem é o que mais tem, né? Então, a ministra fez uma colocação profunda, tocando quando ela disse ranço. O que é que Meixo Sama colocou no coração da ministra Cristina para que ela desse essa explicação desse ranço? O que é esse ranço? É o ego, o eu personalidade, o livre-arbítrio completamente desenfreado, o ego exacerbado e o eu personalidade completamente desvirtuado. Forma esse ranço. Mas o que esse ranço, esse ego, esse eu personalidade, esse livre-arbítrio? Mas nós precisamos desse livre-arbítrio, nós precisamos de tudo isso para que nós possamos crescer. Nós precisamos crescer desde quando nós não ultrapassamos o que foi da vez passada, da aula passada, da aula passada, que foi limite. Né? Que foi limite. Isso, foi o limite. Então acontece o seguinte, nós precisamos receber jorei. Mas como que essa ministra vem falar aqui de jorei, se ela quase nem vem aqui na igreja? Acontece o seguinte, você quando está cuidando de um enfermo,
Se você estiver cuidando daquele enfermo, mas for verdade, for a sua verdade, não for a verdade de Deus que você está cuidando daquele enfermo, Meixo Sama, ele tem 1000 olhos. Querer enganar Meixo Sama não adianta, ele tem 1000 olhos. Por isso que ele veio, deixou esses sábios ensinamentos, e ele cobra, e ele quer que cada um de nós façamos uso, voltando a atenção para dentro de nós. Não é? Então, se você está em casa, se você está cuidando de um doente, aquele doente, por ele estar doente, ele perde completamente o eixo. Ele fica completamente, como está o eixo da Terra, completamente declinado em razão da nossa ignorância, não é? Mas não vamos entrar nesse mérito, porque daqui a pouco eu vou nos caminhoneiros e aqui é não seja odiado. Então acontece o seguinte, nós precisamos, quando abrir os nossos olhos e quando fecharmos, que a gente acha que quando a gente vai... Não éramos nem para achar, porque Meixo Sama, ele faz um trabalho mostrando que nós nascemos de manhã e nós renascemos à noite. Então, o que é isso? É nascer e renascer. Então, esse nascer e esse renascer é para que nós aprendamos. É isso. Se todas as noites, quando nós voltamos para o mundo espiritual, como messiânicos que somos, será que nós somos levados para onde? A gente não vai ficar vagando no astral, porque no astral a gente já sabe que o que a gente faz na matéria durante o dia, aquela pessoa que nós ofendemos, ela vai nos cobrir de bolacha à noite lá no mundo do astral. Eu não quero isso para mim, né? E acho que conhecendo como Meixo Sama nos explica o que é o astral. E ele explica o que é o astral aqui dentro. Então, quando nós voltamos para o astral, no mundo espiritual, o que é tirado nessa passagem que a gente vai fazer é retirada a consciência. Quando nós chegamos lá, nós não temos o corpo físico. Aí corre solto o ódio. Corre solto o ódio. E se a gente não trilhar o caminho, ou se a gente não tiver diretriz de ensinamento, ele fala sobre a face da doença, que ele escreve que um fica amarelo, como a gente vê, outro fica verde, outro fica mais escuro. Ele está explicando para nós a face do ódio. Ele está explicando que o que está dentro, mesmo quando nós já estamos sem o corpo de matéria, mas ainda continua a fluir por um bom tempo a plantação que nós fizemos dentro de nós. Aí acontece o seguinte, vamos, cada um de nós, que temos os ensinamentos, cada um de nós que estamos aqui para fazer o nosso melhor, não vamos ministrar Jorei só quando nós passamos daquela porta para fora. Os ensinamentos de Meixo Sama, os ensinamentos dele, mas, meu Deus do céu, ele fala aqui que nós recebemos Jorei através das letras. Ué, mas não precisa da mão? Mas não precisa do homem? Mas não precisa da terra? Mas não precisa dos elementos? Acontece o seguinte, olha que ele passa para nós. Onde quer que nós estejamos, nós, se não levantamos as mãos, nós levantamos os olhos aqui, ó. E aí a gente aprende coisas magníficas que estão entre linhas. É entre linhas que estão lá. Tudo que ele fala para nós. Eu acho que não existe um messiânico que quando deita, que não coloque a sua mão. E o que está dentro da sua mão?
a energia, o Cristo. Todo o Meixo Sama está aqui, não está? Não é isso? Então, o lugar que nós tivemos, em casa, vamos dormir? Vamos dormir. Mas é dormir? Não é, nós vamos continuar dedicando. Coloque Meixo Sama, ele está aqui, ele está aqui. Vamos colocar Meixo Sama, vamos formar uma simbiose com ele, né? Vamos deixar que ele arranca todo esse ranço de ódio, de indisciplina, de não respeitar os nossos irmãos que vieram antes de nós. Porque se a gente pensar assim, poxa, mas eu vou chegar lá na igreja, eu sou o bambambam. Eu vou chegar lá na igreja porque eu sou ministro. Não vem assim. Não vem assim porque acontece o seguinte, o buraquinho é bem mais embaixo, não é? Quanto mais nós nos unirmos, que é isso que é pregado, a união faz a força. Um por todos e todos por um. Enquanto a gente não se fundir, enquanto a gente não se fundir a Meixo Sama, eu estou lá em casa. Mas eu conheço um pouco da ministra Cida, como ela me conhece também. Como eu conheço um pouco do senhor Adilson, ele também, consequentemente, cada um de nós conhecemos um pouco. E se a gente conhece um pouquinho de cada um de nós, meia palavra basta. E é tudo isso que Meixo Sama está nos ensinando. E ele fala claramente para cada um de nós o que é o tempo. Ele não fala para nós o que é o tempo? Ele vem falando, não importa se a pessoa é messiânico, chegou agora, se ela está pioneira, não importa, o que importa é voltarmos para ele, pedir, Meixo Sama, me utilize, Meixo Sama, coloca em mim o que o Senhor gostaria que fosse feito em todas as situações. E aí o que acontece? Onde nós estivermos, nós vamos ser uma fonte de energia canalizadora do grande mestre Meixo Sama, porque na Igreja Católica, todos nós aqui que viemos da religião do cristianismo, agradecemos, e onde quer que nós estejamos, nós levamos Jesus dentro de nós levamos Meixo Sama dentro de nós levamos os hierarcas divinos dentro de nós. Agora precisamos saber se eles vão ficar lá quando nós começamos a preparar a nossa mente cativa com ódio do mundo, com ódio da situação, com aquela preocupação doentia de que vai faltar comida, e vai faltar comida, vai faltar. Né? Aí vamos parar por aqui. Então, o que acontece é o seguinte: vamos trabalhar aonde quer que nós estejamos, para que nós realmente sejamos merecedores da luz. Para que nós possamos, quando levantarmos a mão, a gente não ficar sem graça, a gente não ficar envergonhado. Que às vezes a gente levanta as mãos, mas é só a mão. Às vezes a gente levanta a mão, mas é só a mão, porque nós estamos impregnados de ódio. Mas nós estamos impregnados de ódio como? Por nós mesmos, porque se ele nasce aqui dentro, claro,
Só me faltava essa. Ficou aqui. Fala. Fala, Diva. O ódio dentro da gente. Eu sou bem sincera. Tem dias que eu estou com uma raiva de mim. Só que eu procuro não passar isso adiante, mas às vezes as pessoas percebem, sim. Na minha cara, no jeito que eu chego. Entendeu? E a gente não pode, né, ter ódio da gente, porque se nós temos um pedaço de Jesus, de Meixo Sama, a luz divina dentro de nós, né, não podemos levar isso em diante. É uma coisa até que a Diva falou agora, a diferença entre raiva e ódio. A raiva é um sentimento passageiro. Meixo Sama até não condena isso, porque é melhor você ter raiva e daqui uns minutos passa, volta tudo normal. Agora, o sentimento do ódio, da inveja, é algo muito profundo. Teve uma pessoa que eu conheci, um pai de santo, que ele, numa reunião, numa palestra, ele falou que a inveja não há trabalho que corte, que desfaça. Para ver o tamanho do sentimento, a profundidade desse sentimento. Então, quando se fala em ódio, vamos transformar isso em raiva, né? Que passa. Olha, você sabe por que você abriu, que o que nós estamos falando aqui está sendo em rede, não é isso? E sabe por que você se abriu e você colocou que às vezes você levanta com raiva. Sabe por que você teve coragem, teve garra de falar isso aqui para nós? Porque você é cristalina, sabe? Porque se tem uma coisa que o ser humano aprendeu e é catedrático, é em se valorizar e menosprezar o outro. Quando nós formos sinceros com a gente mesmo, o mundo será aquilo que Meixo Sama prega, o paraíso terrestre. A ministra Cristina já colocou assim a exposição dela, ela colocou que Meixo Sama prega, que a gente sente raiva, é melhor sentir raiva do que sentir ódio. Não foi o que a senhora colocou? Então, o que a ministra Cristina colocou, como que Meixo Sama ia falar que é melhor sentir raiva do que sentir ódio? O que a ministra Cristina colocou, entre linhas, ela ainda colocou mais, que a raiva é passageira e o ódio é duradouro. É isso que a ministra Cristina colocou. Mas como que ela afirma que Meixo Sama colocou que é melhor ter raiva do que sentir ódio? Ela também colocou sobre que a raiva é passageira. Então, se a raiva é passageira, o que Meixo Sama quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: quando a gente é criança, na mesma hora que nós estamos batendo os pés ali com aquele desespero, se uma pessoa olha para a gente com carinho, sanou, passou. Mas se a gente está dentro da energia do ódio, a gente vai fazer o quê? A gente vai retribuir aquele carinho com aquele olhar de raiva, com aquele olhar de desprezo. E ali nós vamos passar para o outro uma bomba atômica. Então, eu gostaria de que a ministra Cida explicasse alguma coisa para que a gente possa aprender nessa tarde.
gostaria que eu explicasse sobre o ódio, sobre a raiva. O que a senhora o que a senhora quer colocar? A ministra Cristina já colocou, a ministra Cristina, a Diva. Então, dando prosseguimento à sua explanação, ministro Aide, a ministra Cristina foi muito feliz quando ela falou do ranço, e que todos nós temos, e é verdade. A Diva também foi muito feliz quando ela disse que tem dia que ela acorda com raiva dela mesma. Então, a inveja nada mais é uma parte do ódio. Como a ministra Cristina também foi feliz dizendo, né, a respeito da pessoa que diz que a inveja nada corta. Somente um amor muito grande para destruir somente a luz para destruir essa ignorância fatal do ser humano, porque ele está destruindo ele mesmo. Quando eu tenho inveja da senhora, eu não estou destruindo a senhora, mas morre um pouco dentro de mim. Eu queria que a senhora me explicasse uma coisa. Nós somos messiânicos, nós temos muitas ferramentas de proteção, não temos? Sim. A senhora e todos aqui estão tecendo e nós estamos desaguando na mesma fonte, que é sobre o manejo, sobre o que planta dentro de nós o ódio, inveja, mais isso, tudo isso. Agora eu gostaria que a senhora me explicasse, dentre essas ferramentas que Meixo Sama nos empresta, nos doa, a ferramenta mais forte dentro da nossa religião, já que a senhora falou no amor, como é que nós podemos auxiliar o próximo dentro do amor, dentro da nossa religião? Eu jurei a maior manifestação de amor. Não tem outra. Eu posso vir aqui fazer prece, eu posso ler os ensinamentos, sim, mas o jurei é a maior manifestação do amor divino para com nós. Tá, ministro. Então eu agradeço demais. Olha, a senhora foi direta. E vamos ouvir agora a ministra Sandra. Nós estamos falando sobre o que germina, o que pode germinar dentro de nós o ódio. Consciência humana. Como a gente está colocando aqui A ministra Sandra nem precisava continuar a explanação. Ela já veio trazendo a misericórdia. Ela veio trazendo o grito de misericórdia. Ela nem começou a falar, ela já acabou com o assunto. Ela já veio falando sobre a consciência humana. E veja bem, né? É a minha visão, tá? Eu vejo dessa forma. Eu, de santidade, zero. Né? Eu não tenho nada de santa, estou aí na busca, né, da elevação, do crescimento. Então não adianta eu me colocar como eu não, porque isso é uma mentira. Não é verdade? Mas eu entendo da seguinte forma. Por que eu falei a consciência humana? Porque nós que estamos buscando a elevação, a espiritualidade, o entendimento, ser pessoas melhores, a aceitação, enfim. Antes de qualquer coisa, até mesmo de levantar a mão para ministrar jurei, que o jurei é fato, é algo comprovado, verdadeiro, divino, né? Mas de que me adianta ter todo esse aparato, esse conhecimento, se a minha consciência ela nega aos que estão ao meu redor, as pessoas que eu convivo. Então, veja bem, só para finalizar. Quando você fala de ódio,
de inveja e tudo mais, eu, como Cristo que carrego, eu já tenho que ter a consciência de não permitir isto acontecer. Porque além do ódio, eu posso colocar palavras na boca das pessoas, eu posso manipular uma situação, eu posso ser julgada sem merecer ou julgar também. Então não adianta a gente ter ensinamentos nas veias, levantar a mão, seja lá o que for, se a minha consciência é zero. A consciência nossa, ela tem que estar ligada 24 horas por dia. Eu tenho que pelo menos reconhecer para mim mesma que eu me rejeito, que eu me nego, que eu errei, que eu magoei. Se eu conseguir ter essa consciência, o ódio morre. Eu agradeço demais a explanação da ministra Sandra, que foi tudo aquilo que realmente os ensinamentos de Meixo Sama está pedindo que nós façamos tiramos dentro de nós tudo aquilo que está guardado. Agora a ministra Elisete. Mas isso não significa que eu sou esse 100% do que eu falei, porque eu não sou, não. Mas eu procuro ter essa consciência, entendeu? Eu pisei na bola, tá? É isso, eu estou aprendendo também. Não sou melhor que ninguém, não. Ô, ministro Sandra, falando assim sobre o reverendo um pouquinho, o que o reverendo tanto bate na tecla com cada um de nós? Ele bate na tecla que nós não somos um melhor do que o outro. Nós somos todos iguais. Quando a ministra Sandra fala que não é melhor do que ninguém, acontece o seguinte: todo aquele que senta aqui, aquele que está aí, ou aquele que senta aqui, acontece o seguinte: nós estamos, através dos ensinamentos, nós não estamos querendo ensinar a ninguém, nós estamos passando aquilo que nós estamos aprendendo. É aquilo que nós estamos aprendendo. Porque senão dá a impressão seguinte: quem senta aqui é o sabichão. Quem senta aqui é o todo soberano. Não. Cada um aqui foi direto na ferida. Foi direto aonde nós precisamos. Cada um passou a sequência, foi passando a bola um para o outro, para que nós possamos tornar pessoas melhores. Ministra Elisete. Bom, eu vou começar no princípio de que quando começo, eu vou ministrar Jorei nas pessoas, eu peço a Deus para que o amor de Deus se transforme em luz para aquele espírito e que o ajude da melhor forma possível. Através disso, automaticamente, esse grande amor que é Deus, ele já entra no subconsciente da pessoa e no seu espírito e na sua alma. E através da sua alma, vai para a sua consciência. Ou seja, para poder eliminar o ódio de dentro de nós, precisamos receber muito jorei mesmo, né? Então, esta é a forma, né? Esta é a prática do grande amor de Deus. Então, para eliminar esse ódio, né, nós temos que ser bastante carismáticos. Se nós não formos carismáticos, não na falsidade, né, mas dentro da verdade, né, a gente consegue eliminar esse ódio, sim, né, porque ele não nasceu com a gente. Nós é que criamos ele, não é? Então, isso significa que nós temos todo o poder de arrancá-lo ele de dentro de nós. Né? Fazendo o quê? Recebendo muito jorei, eliminando
eliminando da nossa alma, transformando a nossa alma em cristalino, né? Depois, através do espírito, aí automaticamente a matéria. Olha, o pessoal está afiadinho, né? Né? Mas falta 5 minutos e Meixo Sama, ele fala assim. Ele fala, mas será que a gente pratica? Porque ele fala o seguinte: quem não respeita o horário é resquício de gente. É ensinamento de Meixo Sama. Quem não respeita o horário é resquício de gente. Eu ainda tenho muito resquício animal dentro de mim. Porque é aquele negócio. Quem não tem ódio, respeita o horário. Quem não tem ódio, chega bem antes. Tudo isso eu preciso aprender. Então, o que quer dizer? Falta 5 minutos, e dentro desses 5 minutos, tem que fazer o fechamento de tudo aquilo que, com certeza, nesta edificação, fluindo deste altar sagrado e consagrado, Meixo Sama derrama e há de derramar por toda a nossa existência e para sempre os seus sábios ensinamentos, e que a nossa consciência crística possa, como a ministra Sandra falou, procurar a cada dia mais iluminar a nossa inteligência ainda completamente conturbada pelo ódio. E assim nós encerramos mais um trabalho de Meixo Sama no aqui e agora. Quem vai avisar? Ah.